Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 21 de maio de 2024, terça-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, hoje com a ajuda do meu gato, o Aslan, né? Eu vou arrumar um canto pra ele, gente, só um minuto. Gente, não dá pra arrumar canto pra esse gato, não. O negócio dele é colo, tá? Então a gente vai fazer o vídeo hoje com ele. Então, hoje nós vamos começar o nosso vídeo com a leitura do texto que abre a nossa quarta revisão, né? Então hoje começamos a nossa quarta revisão e temos uma introdução para ser lida e comentada, tá bom? Agora vamos revisar novamente, então, revisão 4, introdução. Agora vamos revisar novamente, desta vez, cientes de que estamos nos preparando para a segunda parte do aprendizado, que trata do modo como a verdade pode ser aplicada. Hoje começaremos a nos concentrar em estarmos prontos para o que virá a seguir. Tal é o nosso objetivo nesta revisão e nas lições que se seguem. Assim, revisamos as lições recentes e os seus pensamentos centrais, de modo que venha a facilitar o estado de prontidão, o qual queremos conseguir agora. Há um tema central que unifica cada passo na revisão que empreendemos e que pode ser declarado simplesmente nestas palavras: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus, né? Então, os pensamentos do que ele está falando aqui com essa frase? Ele está falando dos pensamentos que eu compartilho com Deus e que estão onde? Na minha mente, certo? Então, o que ele está falando aqui é que a partir de hoje eu penso apenas com a minha mente certa, né? Que é a mente que continua ligada à mente de Deus, pensando os pensamentos de Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Isso é um fato e representa a verdade do que tu és e do que é o teu Pai. É através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como co-criador com Ele mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o Filho, pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar, senão aqueles que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. No entanto, ele é verdadeiro para sempre. Comecemos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultada. Por serem ilusões, não são percebidas pelo que são. Defesas que protegem os teus pensamentos, que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos. O seu propósito é mostrar-te alguma outra coisa e impedir a correção através de auto-enganos feitos para tomar o lugar da correção. E, no entanto, a tua mente só contém o que pensas com Deus. Os teus auto-enganos não podem tomar o lugar da verdade. Assim como uma criança joga um pedaço de pau no oceano, não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite. Com isso em mente, iniciamos cada período de prática nesta revisão, aprontando as nossas mentes para compreendermos as lições que lemos e vermos o significado que nos oferecem. Começa cada dia com um tempo dedicado à preparação da tua mente para aprender o que cada ideia que revisares naquele dia pode te oferecer em liberdade e em paz.
Abre a tua mente e limpa-a de todos os pensamentos que querem enganar, deixando apenas este pensamento ocupá-la por inteiro e removendo o resto. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. 5 minutos com esse pensamento serão o suficiente para estabelecer o dia de acordo com as linhas que Deus designou e para colocar a sua mente a cargo de todos os pensamentos que receberás naquele dia, né? Eu estou ajustando as velas do meu navio. Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou ajustando as velas do meu veleiro, né? Melhor dizendo. Eles não virão só de ti, pois todos serão compartilhados com ele. E assim cada um te trará a mensagem do seu amor e retornará a ele com mensagens do teu. Desse modo, a comunhão com o Senhor dos anfitriões será tua, como a sua vontade determinou que seja. E, à medida que aquele que o completa se une a ele, ele se unirá a ti, que estás completo quando te unes a ele e ele a ti. Após a tua preparação, apenas lê cada uma das 2 ideias que te são designadas para revisão naquele dia. Em seguida, fecha os olhos e dize-as lentamente para ti mesmo. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, tal como ela te foi dada através da sua voz. Deixa que cada ideia que revisares naquele dia te dê a dádiva que ele depositou nela, para que tu a recebas dele, e não estipularemos nenhum formato para a nossa prática, a não ser isto. A cada hora do dia, traze à tua mente o pensamento com o qual o dia começou, e passa com ele um momento quieto. Em seguida, repete as 2 ideias que praticas naquele dia, sem pressa, com tempo suficiente para ver as dádivas que contém para ti, e deixa que sejam recebidas lá onde lhes foi designado estar. Não acrescentamos nenhum outro pensamento, mas deixamos que estes sejam as mensagens que são. Não precisamos de nada mais do que isso para nos dar felicidade e descanso, quietude sem fim, certeza perfeita, e tudo o que é a vontade do nosso Pai que recebamos como a herança que temos dele. À medida que revisamos, encerraremos cada dia de prática como começamos. Primeiro repetindo o pensamento que fez daquele dia uma ocasião especial de bênção e felicidade para nós, o qual, através da nossa fé, reestabeleceu o mundo da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade. Deus oferece agradecimentos a ti, que praticas assim o cumprimento do seu verbo. E, ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez antes de dormir, a sua gratidão te cerca na paz, onde é a vontade de Deus que estejas para sempre, a qual estás aprendendo a reivindicar mais uma vez como tua herança. E aí a lição do dia, lição 141. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. O perdão é a chave da felicidade, lição 121. O perdão oferece tudo o que eu quero, lição 122. E aí a gente passa para o comentário do livro do Alan Watson e do Robert Perry, né? Enfim, vamos lá. E aí ele vai fazer um comentário sobre o texto dessa revisão, né? O texto dessa revisão, esse texto introdutório, ele faz um comentário sobre a prática, o livro está aqui, né? E é muito legal esse comentário, muito legal. Eu vou ler para vocês. Revisão 4, introdução e lições 141 a 150, né? Então ele vai fazer um comentário
explicando mais ou menos o que Jesus quis dizer com essa introdução que eu acabei de ler. Se você se lembrar, lá atrás na introdução do livro de exercícios nos foi dito: o livro está dividido em duas seções principais. A primeira, que lida com o desfazer da forma como você vê agora, e a segunda parte com a aquisição da verdadeira percepção. Então, primeiramente, nós vamos desfazer o sistema de pensamento do ego nas nossas mentes, e depois nós vamos relembrar o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo nas nossas mentes. Vocês podem me perguntar assim: eu vou construir o sistema de pensamento do Espírito Santo na minha mente? Não. Eu vou acessá-lo, eu vou me lembrar dele, porque ele é o sistema de pensamento natural para a minha mente. Ele é o sistema de pensamento padrão. Foi o que Deus colocou lá. O ego foi algo que eu inventei, né? Não me pertence, né? Posso me desfazer dele a hora que eu quiser. É isso que nós estamos fazendo. Eu não posso, por exemplo, me desfazer do sistema de pensamento do Espírito Santo. Não seria possível. Acabei de olhar aqui no contador e estava marcando 11:11. Ó, que legal. Estamos no caminho certo. Embora a parte 2 não comece por outras 80 lições, a introdução à revisão 4 anuncia que nós estamos entrando num estágio de transição do livro de exercícios, nos preparando para a segunda parte do nosso aprendizado, a respeito de como a verdade será aplicada. A segunda parte do livro de exercícios, se você der uma olhada nela, consiste em lições que têm o tamanho de meia página ou menos. Elas nos dão poucas instruções específicas para a prática e nos oferecem muito mais liberdade na maneira, muito mais espaço na maneira como nós iremos praticar. Elas foram projetadas para estudantes que começaram a fazer com que as verdades do curso sejam suas próprias. Para aqueles que estão prontos para aplicá-las independentemente, de forma independente. Isto é, por sua conta, você vai escolher como praticar. Mas aí você já tem um cabedal de formas de prática, né? Você já tem um cabedal de formas de prática. Que mais? Essa revisão nos dá alguns exercícios preliminares nesse sentido aí de prática independente. Na lição 153, logo após completarmos essa revisão, nós teremos então uma maior mudança na prática, como veremos, e configuraremos o padrão da prática durante o resto da parte 1 do livro de exercícios. Portanto, seguir as instruções práticas para essa revisão é muito importante, se nós quisermos estar preparados para o que está por vir. Você notará que as revisões nos dão nada além de um tema para a revisão e duas ideias temáticas sendo revisadas, e não há nenhum comentário adicional. Num certo sentido, elas são designadas para suprir os comentários por nós mesmos, né? Para que assim ficou esquisito do jeito que eu falei. Para que nós supramos a nós mesmos com os comentários, tá bom? Então você vai começar a receber uma orientação direta do Divino Espírito Santo, da voz que fala por Deus dentro de você. Num certo, nós somos, nos é designado que tomemos essas ideias e permitamos que o Divino Espírito Santo abra o seu significado nas nossas próprias mentes,
sem que nós usemos o apoio das palavras para que ele nos ajude, tá? Então aí ele cita o comentário do parágrafo 7, que é um parágrafo que realmente é o parágrafo mais bonito, né? Deixe em seguida feche os olhos, né? E diga as ideias lentamente para si mesmo. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, como ela te foi dada através da sua voz. A voz por Deus, a voz de Deus dentro de nós é a voz do Divino Espírito Santo, tá? Então é isso que Jesus quer de nós nesses 10 dias, hoje e nos próximos 9. Talvez você não se sinta pronto para fazer isso. Eu confesso que quando eu fiz fiz os exercícios pela primeira vez, eu perdi muito do meu interesse, eu praticamente perdi o meu interesse após a parte 1. Eu fiz as lições, mas o que realmente o que eu fazia era lê-las, pensar sobre elas por 1 minuto ou 2, então me esquecer delas. Revisões tais como essa me pareciam particularmente sem objetivo. 2 ou 3 sentenças não eram suficientes para estimularem a minha mente. E eu não estava pronto, aparentemente, para permitir que o Espírito Santo deixasse cada palavra brilhar na minha mente. Você pode se encontrar nesse mesmo barco. Ou ainda, eu diria, você pode tentar seguir as instruções. Tome essas linhas, tome essas poucas linhas que foram dadas a você para cada dia e rumine sobre essas ideias, mastigue essas ideias. Pense a respeito daquilo que você sabe sobre o seu significado e peça para que mais lhe seja mostrado. Se isso funcionar para você, tente iniciar um diálogo com o Espírito Santo sobre essas ideias. Transforme essas ideias em orações. Pense como elas podem se aplicar à sua própria vida. Se aquiete diante de Deus e permita que o sentimento da ideia se derrame sobre você. Faça o que parecer funcionar para você. O que você pode fazer é escrever no seu diário. Deixar que o Espírito Santo venha e escrever aquilo que te parecer que está chegando para você, tá? Talvez você não sinta que você está se saindo muito bem, mas qual é o propósito da prática se não aprender a fazer alguma coisa que você não sabe como fazer bem? Note o pensamento temático da revisão. Minha mente contém apenas aquilo que eu penso com Deus, o que eu penso com Deus. As instruções nos dizem para gastarmos 5 minutos, deixando que esse único pensamento e apenas esse pensamento engaje as nossas mentes e removendo todos os outros pensamentos. O que nós estamos fazendo estamos limpando o palco, preparando o caminho para que o Espírito Santo nos ensine. Os 5 minutos gastos com essa ideia a cada dia são o nosso período de aquecimento. Nós estamos nos aprontando para recebermos os pensamentos de Deus através do seu Divino Espírito Santo. Nós estamos nos preparando para comungarmos com Deus. Apenas esses 5 minutos de aquecimento, apenas após esses 5 minutos de aquecimento, nos é instruído tomarmos esses 2 pensamentos para a revisão e permitir que o seu significado ilumine as nossas mentes. Não há um limite de tempo dado aqui.
nós temos que revisá-los vagarosamente e sem pressa. Seguramente isso será mais do que alguns segundos, né? Provavelmente alguns minutos, muitos minutos, no mínimo. Vários minutos, no mínimo. A melhor forma de fazer isso, a melhor forma de nos capacitarmos a fazer essa revisão sem preocupar, nos capacitarmos. A melhor forma é sermos capazes de fazermos essa revisão sem preocupações com o tempo. Se nós tomamos 5 minutos ou 25 minutos, isso não importa. O que é importante aqui é que nós comungamos com Deus e permitimos que seus pensamentos preencham as nossas mentes. À medida em que a revisão diz sobre as nossas revisões a cada hora, então nós devemos tomar um tempo suficiente para que as dádivas que elas contêm, essas duas ideias, possam chegar para nós, né? E para que elas possam ser recebidas onde é para que elas estejam, né? A quantidade exata de tempo que você vai gastar com essa prática é deixada com você, né? Então nós vamos primeiro declarar: a minha mente contém apenas o que eu penso com Deus. E aí nós vamos declarar, ficar um pouco nesse pensamento, vamos nos embeber nesse pensamento. E então nós vamos fazer a revisão das ideias. O perdão é a chave para a felicidade e o perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje na lição 141, hoje no dia 21 de maio, é o dia ao qual essa lição pertence. Muito bem. Qual é o comentário dele, então, para essa lição de hoje? Aí tem um texto em que ele vai comentar essas duas ideias dentro desse tema central: minha mente contém somente o que eu penso com Deus, tá? Comentário. O perdão realmente nos oferece tudo aquilo de que precisamos. E sem o verdadeiro perdão, a felicidade torna-se impossível. Podemos conscientemente não acreditarmos ainda nisso completamente, mas a nossa mente certa acredita nisso e ela sempre acreditou. O perdão opera não apenas naquilo que nós pensamos que o mundo fez conosco. Na realidade, o mundo não fez nada comigo, mas também opera naquilo que o mundo não fez comigo e que eu queria que ele tivesse feito. À medida em que envelhecemos, mais desiludido, à medida em que alguém envelhece, mais desiludido se torna com respeito ao mundo. Nós falamos sobre as pessoas que estão ficando cansadas do mundo e ficam cínicas à medida em que envelhecem, porque apesar das suas das elevadas esperanças que tinham quando eram jovens, apesar das brilhantes promessas que o mundo parecia nos fazer, o mundo nos desapontou. O mundo não nos fez felizes. Nós descobrimos que o mundo não é justo, que pessoas boas nem sempre são bem-sucedidas e que nem sempre nós conseguimos aquilo que queremos. E mesmo quando o fazemos, o que conseguimos não é tão bom quanto nós gostaríamos que tivesse sido, nós esperávamos. O perdão envolve o reconhecimento de que nós somos aqueles que colocaram essas expectativas sobre o mundo e que, portanto, nós somos aqueles que fizemos com que o mundo nos desapontasse. Nós pedimos o impossível. Nada nesse mundo jamais nos satisfará. Nada nesse mundo jamais nos fará felizes. A felicidade é encontrada no nosso estado natural e apenas nesse estado, na nossa união com Deus e com toda a filiação. Para perdoar o mundo significa pararmos de nos agarrarmos, né, às suas imperfeições. Nós não podemos culpar o mundo pela nossa dor, nem podemos culpá-lo pelas nossas
pela sua falha em nos fazer felizes. Nós não podemos culpar o mundo de forma nenhuma. Quando minimamente o nosso maxilar relaxa, os nossos pulsos, né, relaxam e a nossa respiração se suaviza, quando essas mágoas profundamente assentadas, né, elas são liberadas, né? E quando nós descobrimos a nossa própria felicidade inerente, que a nossa própria felicidade inerente sempre esteve lá, né? Então, quando nós conseguimos fazer isso, né? Quando nós conseguimos soltar essas expectativas de achar que o mundo tem que nos fazer felizes, né? Quem nunca esteve nesse lugar, né, gente? Quem nunca esteve brigando com o mundo, com as pessoas? Você tinha que ter feito isso, você tinha que ter feito aquilo. Você tinha que ter me dado isso, você tinha que ter me dado aquilo. Você tinha que ter me feito feliz, né? Nós trabalhamos muito isso no ano passado na jornada de cura da criança interior, né? Trabalhamos muito. Enfim. E aí ele finaliza, né? Então, tudo isso, né, estava mascarado pela nossa falta de perdão, né? Então, a nossa infelicidade, o que ele está dizendo aqui, é que a nossa infelicidade, ela estava... a nossa felicidade, melhor dizendo, a nossa felicidade real, que nós encontramos do lado de dentro, ela estava mascarada pela nossa falta de perdão. É disso que ele está falando, né? Então, perdoar o mundo aqui é liberar o mundo daquilo que nós gostaríamos que ele fosse, que ele tivesse sido, né? E as nossas decepções ao longo da vida, elas são muito grandes e elas são universais, né? Quando você conversa com uma pessoa jovem, e se você tem filhos adultos, ou se você tem alunos adultos ou sobrinhos, enfim, se você convive com jovens e esse jovem ainda não for espiritualizado, ainda não estiver caminhando um caminho de despertar espiritual, normalmente ele está cheio de expectativas, né? E as expectativas dele envolvem ganhar muito dinheiro, ficar muito rico, ter um super emprego, e aí ele vai salvar os pais, ele vai ajudar todo mundo, e ele vai ser o escolhido, ele vai ficar famoso, porque ele vai inventar um software, porque ele vai... Como é que se diz? É a menina mais bonita, vai ser descoberta e vai virar uma modelo... E é o cara mais inteligente, e é o mais trabalhador, e aí ele vai ser feliz, né? E todos nós fomos assim, em algum momento das nossas vidas, né? Nós falamos muito disso ano passado, na jornada de cura da criança interior, né? E aí nós vamos envelhecendo e nós vamos vendo que a vida vai se desenrolando de um jeito muito diferente daquilo que a gente achava que ia ser, né? Eu vou casar com um homem rico, o cara milionário vai se apaixonar por mim, né? A mulher tem muito disso, né? E o príncipe encantado vai chegar num cavalo branco na minha vida, né? O cara mais rico da turma vai ficar afim de mim, né? E aí eu já resolvo vários problemas de uma tacada só, né? Porque eu arranjei um salvador pra vir pra minha vida, né? Ou então a menina mais bonita da turma vai ficar afim de mim, e aí eu vou casar, e eu vou ter filho, e a sociedade vai me aprovar, e aí a gente tem o extremo dessas loucuras, que é eu vou ganhar na loteria, eu vou ficar rico, eu vou acertar na Mega Sena, né? E aí a gente vai vendo que a vida não se desenrola do jeito que a gente tinha planejado, né? De repente você até casou com um príncipe encantado, mas aí você descobriu que você estava num relacionamento abusivo, né?
De repente até você conseguiu um super bom emprego e você tá ganhando muito, mas você trabalha muito, você trabalhou muito e você se descuidou da sua saúde e agora você se vê doente, né? De repente você fez um concurso público e passou, e agora você se vê trabalhando numa repartição pública que você odeia, mas você tem a segurança de um salário, né? De repente você casou, você teve filhos e você teve a sua aprovação social, mas você se vê profundamente infeliz diante dessa vida que pro externo todo mundo acha o máximo, mas quando você entra na sua casa você sente um grande sentimento de frustração, porque a sua realização pessoal foi pro brejo. De repente você se formou em medicina porque os seus pais disseram que você tinha que ser médico. E aí você hoje se vê vestindo o seu guarda-pó e se sentindo profundamente infeliz porque você, na verdade, queria ter sido jornalista da Sport TV, né? E aí? E aí você já tá nos seus 40, você já tá nos seus 50, você já tá nos seus 30 e muitos, você já tá nos seus 60, 70. E aí, aquela felicidade que você buscou do lado de fora, ela não veio. E aí, enfim, você cai numa busca espiritual. E aí você lê um livro que diz que a felicidade vai ser encontrada dentro. Mas como assim dentro? E as coisas que eu ainda estou buscando? E o mundo é maravilhoso, né, gente? O mundo tem um monte de coisas legais pra gente fazer, um monte de gente maravilhosa pra gente conhecer, né? Mas aquela felicidade mesmo, aquela felicidade, ela tá do lado de dentro, né? E aí? E aí você olha pro lado e você tem a fantasia de que a vida do seu vizinho é melhor do que a sua, né? E é uma estratégia do ego você se comparar com o outro, né? Por isso que um dos grandes pulos do gato da evolução espiritual é você só olhar para a sua vida e para o que você tem. E evitar ao máximo fazer comparações. Porque o seu vizinho, ele tá lidando com os desafios dele, né? Por isso que a grande chave disso aqui é você se conhecer. É você saber quem você é, né? E nesse sentido, eu recomendo que vocês façam um mapa astrológico de vocês. Porque se tem uma ferramenta boa para você se autoconhecer, é você fazer o seu mapa astral. É você conhecer bem o seu mapa astral. As tuas inclinações naturais, a tua missão de vida, o teu propósito de vida. Porque quando você se conhece, você não vai se comparar mais. Você sabe que você é único. Mas aí você vai ter que perdoar o mundo, né? Como ele falou. Você vai ter que perdoar o mundo duplamente. Primeiro você vai ter que perdoar lá os teus familiares, o teu mundo primário, que disseram pra você que você ia encontrar felicidade fazendo coisas fora, né? Que você ia encontrar felicidade na aprovação social, que você ia encontrar felicidade numa conta bancária gorda, né? Eu já contei pra vocês mais de uma vez aqui que a minha professora de um curso é Milagres, ela é uma psicóloga junguiana e os clientes dela são VIP. É a classe milionária do Rio de Janeiro. Agora ela deve estar atendendo no Brasil, porque está atendendo online, né? E uma sessão dela, sei lá, é muito caro você fazer uma sessão com ela. Então, os clientes dela são muito VIPs. E ela falava pra gente, ela falava assim, olha, vocês não têm noção do que da quantidade de pessoas que chegam pra mim com a conta bancária recheada de milhões de reais, dólares, euros, numa depressão profunda, numa infelicidade profunda. É aquele cara que ele já conseguiu tudo na vida e ele ainda não tá feliz, e ele não sabe mais o que fazer.
Então a gente precisa perdoar primeiro esse nosso mundinho pequeno, porque nos vendeu essa mentira, que é a mentira do sistema de pensamento do ego. E depois a gente tem que perdoar o mundo tal qual o vemos, porque ele não nos deu os louvores que nós esperávamos, os aplausos, né? E aí? O mundo não me deu, eu não sou a Gisele Bündchen. Ninguém veio para me catar e me levar lá pro concurso da agência Ford para eu ser a menina mais bonita e virar uma Ubermodel. Não, não aconteceu. O príncipe encantado não veio. O bilhete de loteria que o meu pai disse a vida inteira quando eu era pequena que ele ia acertar, não veio. Não veio. Aquela vida glamourosa de fantasia, de reconhecimento, não veio. Né? Na minha área de atuação eu não sou famosa, eu não estou aparecendo na televisão, né? O meu canal no YouTube tem apenas 2.000 inscritos. E aí? E as minhas expectativas? E as ideias de grandeza do meu ego? As ideias de grandiosidade do ego? E aí? E aí eu vou ter que perdoar o mundo. Mas, gente, isso é tão libertador, sabe? É tão libertador. E a minha professora, ela falava assim: você vai descobrir que você é uma pessoa comum. Seus pais eram pessoas comuns, normais. E tá tudo certo, e você vai ficar muito bem com isso. E é tão bom você descobrir que você é comum. E que tá tudo bem. E tem tanta liberdade em você ser comum, né? Então hoje nós podemos praticar isso, né? O perdão é a chave para a felicidade. Quando eu perdoo o mundo, eu encontro a minha felicidade. O perdão me oferece tudo o que eu quero. Quando eu me perdoo pelas expectativas que eu tive, que o mundo não cumpriu, na verdade eu não tenho que perdoar o mundo, eu tenho que me perdoar por ter tido uma série de expectativas irreais a respeito da vida, a respeito do mundo. E aí? Aí eu posso perdoar, eu posso falar, então tá, então o jogo não era esse. O jogo era outro. Né? Era outro jogo. Ninguém me ensinou o jogo. Ninguém me ensinou. Né? Me ensinaram tudo errado. Me ensinaram que o mundo tinha que atender às minhas expectativas para eu ser feliz. Mas as minhas expectativas sempre foram grandiosas, sempre foram loucas, né? Eu queria o príncipe encantado no cavalo branco. Eu queria o bilhete de loteria premiado. Eu queria ter inventado um software que eu ia patentear e ficar mais rica do que o Bill Gates. E aí, vocês sabem o que a gente vai descobrir aqui? Não achei que ia chegar... Não achei que a gente fosse chegar nesse caminho aqui com o vídeo. Não achei, me surpreendi. Mas vocês sabem onde a gente vai chegar com esse raciocínio? A gente vai chegar em algo muito legal. A felicidade está no pequeno, a felicidade está no simples. A liberdade está no pequeno, a liberdade está no simples. A gente vai chegar nesse auto-perdão que nós precisamos praticar. Por termos expectativas tão loucas. Na verdade, essas expectativas, elas não eram nossas, nunca foram. Nós compramos essa expectativa da nossa sociedade, dos nossos pais, dos nossos familiares, que nos disseram o que a gente tinha que fazer para ser aprovado, sermos aprovados por eles e sermos felizes. E nada contra as realizações materiais, nada contra aquilo que nós alcançamos.
E eu tenho certeza que todos vocês aqui alcançaram muito, né? Mas eu preciso me perdoar acima de tudo por eu ter comprado essa tonelada de ilusões. E eu vou ter que decidir, tomar uma decisão de sair da minha mente iludida, das ilusões do ego, né? Uma vez eu ouvi, acho que eu já contei isso pra vocês, de um pai, do tio de um namorado meu, há muitos anos atrás. Ele falou, quando eu falei pra ele que eu não queria ter filhos, ele falou pra mim que uma mulher não podia se realizar sem filhos. E eu vejo tantas mulheres, muitas, que tiveram um filho, tem muitas que não é esse o caso, tá, gente? Mas eu vejo muitas mulheres, que tiveram um filho, porque a sociedade assim ditou, e que me confessaram que não curtem a maternidade. E que se sentem profundamente culpadas por isso. Então eu volto para o início. Que possamos nos conhecer. Para que a gente possa jogar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro naquelas metas que têm realmente a ver com a nossa missão de alma. Estou usando o filho como um exemplo, né? E ainda tem tantas mulheres que acham que vão ter um filho para segurar um homem, né? Que tem um filho por motivos ilegítimos. E aí elas acham que vão segurar o homem e normalmente a primeira coisa que acontece é que o filho nasce e o homem vai embora. Né? Não, eu vou ter um filho para segurar ele, para ter uma pensão, para ele ficar comigo, para ele não me abandonar. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando um homem, um ser humano do sexo masculino no lugar de Deus. Olhem isso. Como é que eu não vou me frustrar? Como é que eu não vou me frustrar? Como é que isso não é uma ilusão do meu ego? Então, gente, acima de tudo, precisamos aprender a nos perdoar pelas nossas ilusões. São muitas as nossas ilusões. Foram muitas as nossas ilusões. Talvez essa tenha sido a maior parte do meu caminho espiritual. Me libertar das minhas ilusões. Né? E ainda continuo nesse processo, óbvio, não terminei. Né? Eu ia falar de uma outra coisa, eu trouxe um outro texto para ler, mas enfim, né? A gente ora, pede ao Divino Espírito Santo para orientar o vídeo, e o vídeo chegou aqui. Né? Então o grande perdão que nós podemos ter hoje, é isso que está chegando para mim como inspiração, né? É que possamos nos perdoar das nossas ilusões. Né? Eu vou lá no canal daquele youtuber famoso que tem 2,5 milhões de seguidores. Mas por que eu não virei esse youtuber? Eu vou lá, olho as fotos da Gisele Bündchen. Por que eu não sou a Gisele Bündchen? Olho lá a foto daquela atriz famosa. Por que eu não sou a Juliana Paz? Olho lá aquela minha amiga que casou com um cara milionário, que dá tudo pra ela, mas eu não sei como é a vida dela entre 4 paredes, se é um inferno. E eu penso, por que não comigo? Né? São as minhas ilusões. E nisso, gente, vocês sabem o que é que acontece? A vida passa. O tempo passa, o tempo voa. E eu fiquei lá na minha ilusão. Não, um dia eu vou ganhar na loteria. Um dia o príncipe encantado ele vai chegar. Não, um dia eu vou criar aquele anúncio que vai ser o anúncio da minha empresa e todo mundo vai me reconhecer. E o tempo passa. E a gente não alcança a tal da felicidade. E aí é como ele falou, nós vamos ficando cínicos e amargurados. O cinismo e a amargura fazem o corpo adoecer. Né? Eu me revolto contra a vida porque a vida não me deu o que eu achava que ela tinha que ter me dado. Mas o que eu preciso fazer aqui é um movimento contrário. Eu preciso olhar para a minha mente e me libertar das minhas expectativas ilusórias. Me libertar das minhas ilusões.
e me perdoar por ter comprado essa bobajada que a sociedade me vendeu quando eu era bem pequenininha. Quando eu era bem pequenininha. Lá. Essa é a reflexão que eu tenho para vocês pro dia de hoje. Se eu conseguir fazer isso, você pode fazer uma lista, pode escrever. Se eu conseguir fazer isso, eu terei entendido exatamente essas duas sentenças. O perdão é a chave para a felicidade. E o perdão oferece tudo que eu quero. E aí eu estarei verdadeiramente, na minha mente, tendo apenas os pensamentos que eu penso com Deus. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês pro dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.